de ética cristã, uma matéria fundamental, uma matéria extraordinariamente importante, principalmente para os nossos dias, em que temos visto aí muitos ataques, né, à ética de modo geral. Então temos que enfatizar, né, temos que nos posicionar em relação a essa ética que emana da verdade das Sagradas Escrituras, mas também lançar um olhar, né, um tanto resumido, um tanto geral, mas pelo menos tentarmos expor de uma forma honesta diversos campos aí abordados aí dentro da questão da ética. Podemos até dizer que a ética é uma matéria transversal, porque ela passa por dentro de outras matérias, né? A ética da política, a ética médica, a ética das ciências de modo geral, e principalmente a ética no campo filosófico, sendo ela uma das importantes matérias do vasto estudo da filosofia. Tá ok? Então, vamos analisar aqui alguns materiais, vamos levantar aqui algumas informações e vamos passar depois para uma análise mais específica da ética dentro do âmbito do cristianismo, tá, que é a ética cristã. Então eu quero trazer primeiramente umas contribuições aqui na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, volume 2, tá ok? No volume 2, editora Ragnus. O verbete aqui que trata acerca de ética. Primeiro ele nos traz aqui um índice de tudo que ele vai relacionar aqui para falar sobre ética, que aliás é um índice bastante extenso, tá? Então ele coloca aqui como esboço discussões preliminares, ética como sistema da filosofia, a origem da ética, definições, o porquê da ética, a ética e gnoseologia, a ética e a metafísica, categorias principais da ética como ética formal, relativa ou situacional, ética dos valores e os bens da ética. Aí depois ele vai passar para a ética socrática, ética pré-socrática, tá? Cerca dos pré-socráticos. Finalmente entrando a ética socrática, né? Focada agora no homem, nos interesses do homem. Uma questão mais antropocêntrica, né? Os movimentos éticos, escola cínica, hedonismo, epicurismo e estoicismo. A ética de Platão, depois discípulo de Sócrates. A natureza da atividade filosófica, segundo Platão, atividade literária, Platão e as ciências, elementos da gnoseologia de Platão, elementos da metafísica, diagrama, a metafísica e a gnoseologia de Platão e relacionamentos em seu sistema ético. E aí por aí vai, é uma descrição realmente bastante extensa. Passa depois para a ética de Aristóteles, já aqui no tópico 6º, depois para o utilitarismo, dentro da questão grega, utilitarismo teológico, ceticismo de David Hume, positivismo e evolução. Passa para definições, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Depois vai para a ética de Immanuel Kant, ética teísta também, passando aí por gnoseologia da ética teísta, a metafísica da ética teísta, princípios éticos, e encerra aí falando acerca do Novo Testamento, Bispo Joseph Butler, problema do mal, ética de Jesus, ética, teorias, especulações, afirmações, dogma e fé, sumário de ideias éticas na história da filosofia. Então temos aí esta abrangente abordagem aí de Champlin, né? De R.N. Champlin. Nós vamos iniciar aqui uma leitura acerca de alguns pontos iniciais, tá? No ponto de introdução. E ao longo dos nossos estudos nós vamos aí citando outros artigos aí dentro, outras partes, né, desse grande artigo dele sobre a ética, tá ok? Início aqui, pela introdução, diz o seguinte: a ética é um dos 6 ramos tradicionais da filosofia, onde ocupou um papel importante desde o começo. A ética também faz parte essencial da fé religiosa. Por essas razões, apresentamos aqui um artigo de considerável volume, cujo intuito é dar ao leitor uma boa ideia sobre os principais sistemas e ideias envolvidos na questão. Então ele começa aqui, abrindo já, mostrando a importância, né, do papel que a ética desempenha na matéria abrangente da filosofia. E ele vai agora mencionar alguns aspectos interessantes aqui para começar a elucidar o tema, né? Começar a trazer um esclarecimento maior acerca da ética. Então, primeiro, discussões preliminares. Ética como um sistema da filosofia. A ética é um dos 6 sistemas tradicionais da filosofia. Temos 1. Ética, a conduta ideal do indivíduo. 2. Política, a conduta ideal do Estado. 3. Lógica,
o raciocínio que guia o pensamento. 4. Gnosiologia, a teoria do conhecimento. 5. Estética, a teoria das belas artes. 6. Metafísica, teoria sobre a verdadeira natureza da existência. Existem filosofias modernas como da ciência, da história, da indústria, do espírito, etc. Então está já enunciando aqui alguns campos importantes, né, da filosofia, dentre eles a ética, colocando a ética aí dentro da sua posição, a importante posição que ocupa, né, dentro dos estudos filosóficos. E é imprescindível que nós adentremos um pouco também a esse conhecimento. Ele será fundamental para que nós possamos nos posicionar tanto em relação aos preceitos morais e éticos que emanam da Sagrada Escritura, como eles norteiam a nossa vida e como nós nos posicionamos diante de éticas que são externas aos nossos princípios, nossos conceitos, né? Como é que o mundo reinterpreta esses padrões éticos e morais, como é que ele vive através deles, como é que ele expressa esses outros prismas, né? Essas outras formas de pensar as questões éticas e morais. Ele passa aqui para a origem da ética agora. A ética originou-se provavelmente com o primeiro Homo sapiens. Aqui tem, então partimos aqui da teoria científica evolucionista, tá ok? Nem toda a ciência é evolucionista, nós trouxemos aí alguns conteúdos dentro do canal Estudos Bíblicos, onde mostramos o crescimento através do professor Adalto Lourenço. Ele é defensor do criacionismo científico e ele mostrou a grande evolução de pesquisas, de metodologia, de seriedade no campo do criacionismo científico, né? Diferenciando do criacionismo bíblico ou teológico, o criacionismo científico que busca a investigação da criação de todas as coisas a partir da constatação de uma inteligência criadora, organizadora, condutora de todo o processo, né? Então vimos aí que existe sim um campo científico que lida com a questão da criação num aspecto, numa abordagem metodologicamente científica. Então ele parte aqui, coloca essa questão, né, do Homo sapiens, partindo aí da concepção de evolucionismo darwinista. Então dentro dessa teoria seria então o Homo sapiens sapiens aquele que manifesta já características éticas, né, com regramento moral, com conduta, né, com regras, com forma de se comportar, de modo que possa viver em sociedade. Então, passando aqui adiante, definições da palavra. No grego, ethos, igual a costume. Disposição, hábito. No latim, mos ou mores, igual a vontade. Costume, uso, regra. A ética, a teoria da natureza do bem e como ele pode ser alcançado. Tá, ok? A filosofia moral é a investigação científica e uma filosofia de julgamentos morais que declaram a conduta boa, má, certa ou errada. Isto é, o que deve ou não deve ser feito. Então temos aqui a definição mais simples, mais expressiva a ética é a conduta ideal do indivíduo. Perguntas principais relacionadas à ética. Existe um padrão ou padrões de o que é certo ou errado que pode ser aplicado à raça humana inteira? O que seria a base para tal padrão? Quais são as definições de bondade e maldade? O que é dever? O que é summum bonum na existência humana? E como é que isso pode ser alcançado? As considerações éticas são mortais ou eternas? Então temos aqui algumas perguntas importantes que conduzem a um melhor entendimento acerca da problemática da questão ética, né? Se ela é relativista ou se ela de fato impõe um padrão, como ele diz aqui, um padrão ou padrões, tá ok? Então são perguntas que conduzem aí o pensamento para que você possa entender toda a extensão, né, dessa problemática da questão da ética e possa então entender porque ela teve um desenvolvimento tão amplo, ela teve assim um trabalho de especulação, um trabalho de investigação que levou a multiplicar as definições. Então, definições se multiplicaram, autores se posicionaram, posicionamentos contrastantes. Então, a gente vai ver que é bastante ampla as contribuições que foram dadas aí à tentativa de se entender o que é a ética. Então, que as diferenciações que causaram aí dentro desse termo. Então, por isso que essas questões são relevantes para que a gente entenda o quanto elas afetam diretamente a vida e o pensamento. Vemos aí que ela de fato
está interagindo de uma forma muito importante com todas as pessoas de modo geral, quer elas especulem ou não, quer elas pensem acerca disso ou ignorem, quer elas digam que vão agir de uma forma contrária à ética, mas isso também é, de certa forma, um outro tipo de padrão ético, pode ser até uma antinomia, pode ser até uma ética relativista. Então, de uma forma ou de outra, ela é apanhada dentro essa grande rede, né, que é a ética dentro da filosofia. Se expressa através de formas até contraditórias, vamos dizer assim. Agora partimos aqui, o porquê da ética. Uma necessidade da sociedade. Ilustrações. Aristóteles, o alvo da ética é a conduta ideal do homem, baseada no desenvolvimento de sua virtude especial. E aí começa a tratar acerca do termo virtude. Veja aqui. Virtude igual função dentro da sociedade para o bem do indivíduo e da sociedade. Então temos Aristóteles, ele trazendo aqui, né, colocando essa contribuição de Aristóteles aqui para tentar uma definição, e Aristóteles priorizando essa questão da virtude e da sociedade. Então a razão, através da racionalidade, o bem viver, né, o viver virtuosamente para o bem da sociedade, sendo este o bem deste próprio indivíduo, o indivíduo que convive dentro da sociedade. Agora, não devemos nos iludir pensando que esse conceito de Aristóteles seja universalista, porque a gente vai analisar melhor aqui dentro do nosso estudo que Aristóteles partia de uma concepção pré-definida já, onde estava estabelecida uma questão de que a ética ou a moral, esses objetivos mais sublimes, seriam vivenciados por uma parte da sociedade dentro de uma estrutura na qual haveriam pessoas escravizadas, e talvez uma grande maioria, escravizados, impedidos de alcançar esses padrões morais elevados, permitindo então que uma classe de elite vivenciasse essas virtudes, né, esta moral, e pudesse alcançar então essa perfeição ética. Tá, ok? Então, quando ele fala acerca disso aqui, temos que partir então desse entendimento de que ele está dentro desse contexto. Esse contexto que incluía inclusive essa questão escravocrata também. Tá, ok? Tanto Sócrates quanto Platão e Aristóteles, na verdade, mesmo sendo grandes homens, grandes representantes, grandes figuras no campo filosófico e científico de modo geral, eles se posicionavam de uma forma muito enérgica e enfática contra uma visão mais democrática, certo? Uma visão que universalizava o bem para todos os cidadãos da sociedade de modo geral. Então eles se posicionavam de uma forma contrária a isso, eles não eram simpáticos a essa ideia. A gente vai ver isso melhor na continuidade do estudo. O B aqui, ele nos menciona uma necessidade metafísica. Ele cita aqui tiquismo contra teleologia. Teleologia, não é teologia, teleologia. Ou, vamos dizer assim, a gente vai ver uma definição melhor desse termo, mas o fim, né? Aquilo que conduz ao fim, aquilo que conduz a um objetivo final, tá ok? Teleológico, aquilo que está ligado a um objetivo final. Ou tiquismo, que seria então algo aleatório, algo caótico. No grego, tike significa chance ou caos. Telos significa finalidade, desígnio. As coisas acontecem por mero acaso ou segundo algum desígnio. Kant, por exemplo, rejeitou o princípio do tiquismo para evitar a noção de caos. Filosoficamente, devemos escolher entre caos e desígnio, e a nossa ética será governada pela escolha. O argumento moral dele argumentava que a alma deve existir para permitir um julgamento. Deixa eu retomar aqui. Moral dele argumentava que a alma deve existir para permitir um julgamento certo, pois neste mundo a justiça raramente se faz. Deus deve existir para julgar e recompensar de modo justo, porque neste mundo isto raramente acontece. Então veja, uma vez que ele rejeitava o tiquismo, né, ou essa visão de causalidade, né, que as coisas são ao acaso, como ele rejeitava essa visão de mundo, ele não simpatizava com esse tipo de posicionamento, ele entendia que Deus, por exemplo, e a alma eram seres necessários. Então, podemos até extrair daí
algo favorável, né? A ideia da existência de Deus como algo necessário, uma vez que não é, ele rejeita o tiquismo, ele abraça a teleologia, as coisas têm um fim, têm um desígnio, então para que esse desígnio se cumpra, há a necessidade então da existência de Deus e da alma e do mundo espiritual, vamos colocar assim, para um juízo e a realização então dessa justiça. Mas é claro, seria tomar, né, de antemão esse tipo de princípio como fundamento seria muito fraco, né, seria muito raso, muito rasteiro. Então é interessante observarmos esses posicionamentos, né, vemos que isso de fato é forte e está presente aí dentro do pensamento filosófico acadêmico e influencia até de modo geral, né, está difundido aí na sociedade, né, está influindo ainda de uma forma muito forte, mas não podemos nos deter por aí, né, temos que avançar para observar melhor e entender a maneira como podemos fundamentar a nossa posição. O C aqui, ele nos dá uma necessidade individual, falando aí sobre ética, né? Desde uma necessidade da sociedade, de Aristóteles, uma necessidade metafísica, citando Kant, né, a questão do tiquismo contra a teleologia, ficando aí Kant pela teleologia, entendendo que essa ética final, né, essa ética metafísica, fora desse mundo físico, adentrando por um mundo ideal e espiritual, é então uma necessidade. E agora uma necessidade individual. Realmente é uma questão urgente, porque tudo que fazemos é auto e ou heterojulgado, avaliado. Ilustração. Platão, o problema ético é a tensão entre o ideal e a conduta defeituosa. Segundo a definição de Aristóteles, todas as instituições humanas de ensino, da política, do Estado, etc., são ramos da ética porque todas têm alguma coisa a ver com a atuação do homem dentro da sociedade. Sempre parecemos melhor do que realmente somos. Úlceras, psicoses e até insanidade existem por causa do problema ético. E aí ele está trazendo agora a questão da ética para a importância, para o valor, para o alcance, né, o impacto dentro de uma questão pessoal. Então, um busca a questão da ética, a sua necessidade, seu valor, sua importância, dentro de uma abordagem da sociedade, o outro numa abordagem metafísica e agora numa abordagem pessoal. É tanto Platão, a questão da tensão entre o ideal e a conduta defeituosa, e Aristóteles, a questão das instituições humanas. Então, dentro de todos esses aspectos, a ética se mostra fundamental, importante, condutora das ações morais, como a gente vai ver aqui na apostila, a diferenciação necessária entre ética e moral, sendo a moral um conjunto aí de ações, né, do homem. Então o homem produz costumes, esses costumes que regram a sua vida, né, ele vive a partir desses costumes, ele age, ele interfere, ele constrói uma tradição fundamentada nesses costumes. Só que isso tem que ser avaliado a partir de fora por meio de uma ciência ética. Então a ciência ética, ela tem como objeto os costumes, mas ela não é objeto. Ela investiga o objeto, o seu objeto é o costume. Então ela investiga esses costumes a partir de um parecer científico, de um parecer metodológico. Tá, ok? Então vemos aí que a ética e a ética cristã, vamos colocar assim, ela tem esse papel e ela analisa então todos esses aspectos, desde a questão da importância para a sociedade, a importância metafísica, né, e a importância também para o indivíduo, como ela é fundamental também individualmente. Continuando ainda em Champlin aqui, ele vai nos falar de ética e gnosiologia. Ética e gnosiologia. É impossível separar esses dois sistemas. O que você acha sobre como podemos saber das coisas determinará em boa parte seus conceitos éticos. Então, gnose, né, conhecimento. Então, gnosiologia, estudo acerca disso. E a capacidade que você tem de aprender, de conhecer, de investigar. Então, aquilo que você sabe é base para aquilo que você julga. Então, você vai julgar, você vai construir moral em cima daquilo que você conhece e você vai julgar esta moral a partir da ética, mas dentro também de um ambiente no qual você sabe o que está fazendo, você tem condições de analisar, você tem critérios, tá ok? Ilustrações, traz aqui o racionalismo. O homem por natureza é um ser que sabe, sem uma investigação empírica. Portanto, os princípios éticos podem ser
descobertos pela razão. Então temos aqui o primeiro posicionamento, que é o racionalista, né? É uma coisa inata. Então ele olha para essa questão da análise que o homem possa trazer sobre a ética e a ética sobre a moral como uma coisa inata. Ele consegue, através da sua razão, chegar então, por meio de uma reflexão conduzida, até uma análise, né, até uma autoanálise até sobre essa questão ética. Então temos aqui um racionalismo, né? Sócrates tinha fé nessa suposição. O racionalismo tem a tendência de ser religioso, portanto os princípios éticos, supostamente descobertos pela razão, serão religiosos. Ele traz aqui o misticismo também. O conhecimento é um dom de Deus, portanto os padrões éticos são predeterminados pela mente divina. Agora no empirismo, somente a experiência, então do racionalismo como um conhecimento inato, agora para o empirismo a partir da experiência. Somente a experiência, tentativas de saber, erros e adaptações pode determinar os princípios éticos, porque não existe qualquer conhecimento sem a experiência humana. A experiência se baseia nas percepções dos sentidos. A ética, consequentemente, é uma questão pragmática. Pragmatismo, aquilo que aquilo que funciona, vamos dizer assim, né? Aquilo que de fato aquilo que não é idealista, não é do campo apenas das ideias, mas é do campo da ação. É o pragmático, aquilo que de fato pode ser condutor, né, da ação humana, porque é útil, porque é necessário, porque funciona, porque de fato pode ser comprovado. Então ele embarca aqui dentro dessa ótica existencialista, dessa ótica empirista, rejeitando um pouco essa questão inata colocada pelo racionalismo e trazendo ao lume essa questão pragmática, né, daquilo que pode ser de fato comprovado por meio de ações, aquilo que pode ser demonstrado. Então veja aqui, né, uma questão pragmática e governado pelo fluxo das vicissitudes da experiência. Conclusão: a ética é humana e não divina. Então ele conclui aqui com a questão de nos tornar bastante claro, né, o campo, né, de atuação da ética. Então a ética está ligada a realidades humanas, à vida humana, à problemática humana, às vicissitudes, às experiências humanas, aos ideais humanos, às necessidades, quer na sociedade, quer metafísico, né, para a questão da justiça ideal, ou até para a questão individual, a questão da ética conduzindo aí as questões mais íntimas, né, mais intrínsecas aí à realidade humana. Agora uma coisa que seria interessante já destacarmos dessas leituras que temos feito, da questão, por exemplo, dessa posição entre tiquismo e teleologia, e dessas definições trazidas aqui na ética e a gnosiologia. Talvez um dos maiores alertas que nós temos que ter em relação a essas definições e essas análises, essas buscas, essas pesquisas, é que nós temos que evitar um certo, vamos dizer assim, uma certa generalização. O risco que oferece a generalização. Quando você generaliza, quando você rotula, por exemplo, você como que impede a si mesmo o acesso a outros pontos de vista que podem ser corretores em relação ao excesso. Então, existe um aspecto racionalista, o homem tem algumas coisas inatas, tem algumas coisas que ele desenvolve naturalmente, então não é totalmente descartável, mas por outro lado a razão não é suficiente para se chegar a toda uma conclusão em relação à análise ética. Então alguma parte vai ser da sua razão, uma parte vai ser da sua experiência empírica, onde ele vai, através de algumas decisões, né, que ele toma a priori, ele vai testá-las para ver se elas são eficazes, né, dentro do âmbito pragmático, se elas funcionam, e certamente ele terá que corrigir alguma das suas atitudes, né, terá que então reajustar a sua rota. Agora, por outro lado, nós que conhecemos a verdade sagrada, sabemos que existe assim algumas características místicas que são advindas aí de uma fé sobrenatural, uma fé salvífica, uma interferência, né, por meio da nossa regeneração, da nossa santificação, tá ok? Da nossa justificação diante de Deus. Então o homem que passa por esse processo experimenta uma transformação na sua vida
que não pode ser explicada por conteúdos nem apenas racionais, porque mesmo que ele tivesse uma razão, essa não era suficiente para a sua transformação. Também não pode ser explicado por uma abordagem totalmente empírica, porque a sua vida, as suas experiências muitas das vezes o conduziram a um beco sem saída, na qual ele ia se autodestruir. Então existe talvez aí uma questão que será inata, será racional, uma questão que será empírica das situações e das experiências, mas um elemento sobrenatural que pode acrescentar algo extraordinário à vida dele e trazer uma transformação que não poderia ser esperada por qualquer pessoa e não poderia ser produzido por qualquer instituição ou doutrina ou ensino ou técnica ou tratamento terapêutico. É a presença de Deus na pessoa. Então vemos aí que é interessante para nós a postura de nos mantermos abertos e de observar, dentre todos esses posicionamentos, algo que pode ser aproveitado, talvez, de cada um deles de uma forma equilibrada. Como, por exemplo, essa questão que eu citei aqui da teleologia e o tiquismo. Se apelarmos totalmente para um tiquismo, o mundo é um caos, não há ordem, não há objetivo na vida, como diz o existencialismo, né? Então não há um propósito na vida, seria Jean-Paul Sartre, né? Então estamos aqui e temos que inventar os nossos próprios propósitos. Então seria um tiquismo ao extremo. Por outro lado, saindo de um tiquismo e mergulhando totalmente numa teleologia, nós nos tornaríamos estoicos, fatalistas, no sentido de que tudo está pré-determinado, de que tudo isso aqui é um teatro, nós somos fantoches e tudo está pré-determinado. Vai acontecer independentemente daquilo que possamos fazer ou não. Não interferimos em nenhum aspecto da história. Será que é saudável? Será que é racional? Será que é inteligente essas generalizações? Se rotular tudo como tiquismo, como teleologia? Talvez não haja aí um âmbito no qual existe eu apelo aqui para algum aspecto teológico, né, até, não existe por acaso uma presciência na qual Deus conhece todas as coisas e Deus não pode ser surpreendido por qualquer tipo de desvio e Deus de fato conduzirá tudo para um fim, tá certo? Pretendido por Ele, mas durante este processo no qual as coisas estão se desenvolvendo, há um elemento de liberdade cedido por Deus dentro do aspecto da sua soberania, ok? Não que tenha sido imposto a Ele, mas que Deus mesmo concede algum espaço de decisões, tomada de decisões, liberdade de decisões a seres volitivos, porque senão, por que seriam volitivos então? Se não há tomada de decisão, se tudo está determinado. Então seria tudo, na verdade, uma hipocrisia, um fingimento. Mas na verdade não, vemos que Deus permite, concede liberdade de escolha, por isso criou seres volitivos, e não apenas isso, mas responsabiliza esses seres ante as suas tomadas de decisões. E como poderia ele responsabilizar seres pré-determinados? Então temos aí que nem um tiquismo, que seja uma vida totalmente aleatória, caótica, ao acaso, sem um propósito, né? E nem uma teleologia absurda, onde tudo está predeterminado, nós somos apenas fantoches. Existe um meio termo, ok? Talvez tendendo mais para a teleologia, no sentido de que houve um ser todo-poderoso, criador de todas as coisas, e que tem propósitos e que alcançará esses propósitos independentemente de quaisquer interferências. Sua palavra se cumprirá, nada cairá por terra. Só que durante esse processo há sim alguns aspectos que são livres e essa liberdade responsabilizará estes seres pelas suas tomadas de decisões. Então acredito que é interessante observarmos, olharmos para essas teorias e buscarmos aí um equilíbrio. Eu acredito que a ética cristã pode nos proporcionar olhar para essas questões, essas definições, essas teorias e buscar um equilíbrio. Ética e metafísica agora. É impossível separar esses dois sistemas. O que você acha sobre a natureza da existência determinará essencialmente como você analisa os problemas éticos. Aí traz aqui ilustrações, exemplificar. Deus existe, julga e recompensa? Será que realmente existem pecados mortais, como a igreja fala? A ira, a cobiça, a inveja, a glutonaria, a lascívia, o orgulho, a preguiça realmente são ofensas sérias, como a igreja declara?
A doutrina da igreja sobre os pecados mortais é negócio sério? A igreja tem autoridade para falar estas coisas? E aí temos uma ética ligada ao campo da metafísica, né? E a forma como você julga a questão da existência. Então, se você responde afirmativamente a essas indagações, dizendo que na verdade há autoridade, sim, essa autoridade emana de Deus e por isso essas questões são cruciais, você vai se posicionar de uma determinada maneira em relação à sua vida. A sua construção moral, certo? Seus padrões morais, a sua forma de conduta, as suas tradições e a análise ética que você faz acerca delas será conduzida pela forma como você responde positivamente ou negativamente essas questões, ou até se você as ignora, ou até se você as manipula de modo que na verdade se dê a liberdade de reinterpretá-las à sua própria maneira. Então a ética vai versar sobre todas essas hipóteses. Vamos ver que há pensadores, tá ok, que vão versar sobre todas essas hipóteses. Na verdade não tem como não me recordar aqui agora do alerta de Pedro. Ele diz que criam, vamos dizer assim, colocar assim, não está exatamente como está no versículo, mas eles criam doutores conforme as suas concupiscências. Então eu trago aqui à memória esse versículo, né, uma vez que eu estou discutindo sobre essas variadas possibilidades de reinterpretação da ética. Então temos que nos lembrar, por exemplo, que talvez Pedro estivesse de uma forma revelacional nos entregando esse versículo, esse texto, essa afirmação, como um alerta em relação a esta variedade de posicionamentos. Então, há doutores para qualquer tipo de defesa, para defender qualquer tipo de posição ou de ideia. Então, temos que tomar cuidado aí com essas variadas posições que se podem tomar em relação a essas questões éticas, né? Então, falando sobre ética e metafísica, categorias principais da ética. Ele traz aqui, ó, ética formal. A ética, esta ética, né, a ética formal, também se chama rigorismo ou teísta. 1. Declara que existem princípios eternos, imutáveis, divinos ou exigências absolutas na natureza ou da lei natural. Então apela ou para uma questão divina até para uma questão da lei natural. E aí se você levar para o direito, você tem, por exemplo, o justnaturalismo, né? 2. Ainda dentro de ética formal, a aplicação dos princípios eternos é universal. Não existe uma ética para mim e outra para você. Então, ela atenta contra o relativismo moral e ético, tá? Ela se posiciona contra isso, antagonista a isso. 3. É uma ética a priori, não a posteriori. Então, ela vai determinar a ação. A ação é a priori, uma vez que ela emana de um princípio universal e metafísico, vamos colocar assim, um princípio divino. Então ela é a priori, ela vai determinar a ação, ela não vai ser fruto da ação. Como a gente vai ver, outros tipos de análise ética, por exemplo, o emotivismo, tá certo? Que vai dizer que na verdade não existe certo ou errado, apenas expressões das emoções humanas dentro desses conceitos de ética. Então a ética vai ser totalmente fluida, ela vai ser produzida a partir dos desejos, das emoções do ser, tá certo, que a produz. E aqui não, aqui temos uma ética formal que se posiciona a priori. Então, existem alguns valores, existem alguns padrões, alguns costumes determinantes para a ação, que tem que ser enxergados a priori. Veja, os valores da ética são inatos, baseados num conhecimento inato. 4. Bases: a intuição, o racionalismo, o misticismo, a sobrenaturalidade, a justiça absoluta, a teleologia, então é condução para o fim, né? Condução para um desígnio objetivo, a teleologia, e o idealismo também. Então temos aí alguns norteadores da chamada ética formal. Agora, ética relativa ou situacional, ética da situação. Primeiro, conduta ideal pode ser estabelecida somente através da experiência humana, ok? Aí lembra até a questão empírica, né, abordada mais acima ali. Apenas a experiência humana produz conhecimento válido. Então a questão empírica aí novamente
dentro dessa questão ética relativa ou situacional. Ela não é imposta por uma força exterior, não humana, se tal força existe. Então questiona até a possibilidade da existência dessa força não humana, superior, sobrenatural. 2. A ética é uma experiência ou ciência humana, não um ramo da teologia. Então ela se posiciona em contrário a este posicionamento tomado pela ética formal de uma emanação, tá certo, dos padrões éticos e morais a partir de um ser sobrenatural. Ela fala, não, a ética não é do campo da teologia, não é um ramo da teologia. Então ela já se posicionou contra, né, esse tipo de ideia, esse tipo de posição. Veja. 3. Os princípios éticos têm aplicação aqui e agora, não antigamente e para sempre. Então uma ética situacional, como foi colocado aí, é para o momento, é para agora. Ela não necessariamente será válida para amanhã. E ela também não necessariamente ela pré-existe há tempos atrás. Ela não precisa da tradição. Ela não busca autoridade na tradição, mas apenas na situação, naquilo que é útil para este momento. Vamos lá. 4. A conduta ideal. Se existe tal coisa, também, né, colocando aqui esse questionamento, necessariamente varia de um indivíduo para o outro, dependendo das circunstâncias, situações pessoais e culturais envolvidas. Temos aí uma ética bastante ligada às necessidades individuais, né, aquilo que o indivíduo constrói como valores, como importância para si e que não necessariamente podem ser uma referência para os demais. 5. A ética está sempre em estado de fluxo, é fluida, né? Os padrões éticos necessariamente se modificam com o tempo e com as exigências diversas de culturas diferentes. Então, a partir desses pressupostos colocados aqui, né, dessa forma de pensar, dessa ética relativa, você percebe assim, o contraste. Vai haver um contraste extraordinário entre aqueles que adotam para si, que se conduzem por uma ética formal, e outros que na verdade entendem ser verdadeira, ser válida essa forma de pensar da ética fluida, individual, relativa, situacional. Então vão ter indivíduos convivendo, na verdade, em dois mundos totalmente diferentes, que compartilham às vezes do mesmo espaço, convivem na mesma cidade, tá certo? Frequentam os mesmos lugares, tomam o mesmo ônibus, mas estão em mundos totalmente diferentes, porque seus padrões éticos e morais estão apoiados em maneiras de ver o mundo, tá certo? Em visões de mundo, em cosmovisões completamente diferentes. Os padrões éticos, então, mostra-se aí a ética como uma ciência bastante complexa, né? Os padrões éticos necessariamente se modificam, como eu já li aqui. A ética é relativa, que o 6 agora. A ética é relativa, isto é, sempre sujeita a mudança. Não existem padrões fixos, imutáveis ou universais. O que funciona bem para mim é bom para mim. O que funciona para mim pode não funcionar para outras pessoas. 7. Todos os princípios éticos são a posteriori. Eles são consequência, então, das necessidades, das vontades, tá certo? Das tomadas de decisões. Então a ética se adapta à sociedade. A sociedade é que molda, que cria, que gera a ética. A ética é consequência, então, daquilo que a sociedade constrói. 8. Bases. O empirismo, veja aí, o empirismo, o pragmatismo, tá certo? O positivismo, que ainda é forte, principalmente aqui no Brasil. O positivismo. O materialismo, aí temos aí as teorias marxistas, né? O humanismo, que alimenta aí os movimentos iluminista, por exemplo, que surgem, né? Renascentista, humanista e iluminista, né? Temos esses movimentos que transformam verdadeiramente aí a sociedade. E a ciência de modo geral, tá certo? A ciência de modo geral. Claro que colocar aqui apenas ciência é um tanto ambíguo, né? Porque existem diversos campos e diversos pensadores dentro da ciência que se posicionam de diferentes maneiras. Então, a ciência em algum aspecto, tá ok? Ética dos valores.